A gente tem muito, como disse o Fábio França, uma semana que começa e um mês que começa cheio de novidades, cheio de informação importante. A partir de amanhã, muita expectativa já hoje, a partir de amanhã, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, julgamento que vai levar pelo menos 2 semanas, né? Até o dia 15, é isso o último dia? Se é que vai até o dia 15, pode sempre dar uma arrastada. Quem sabe, se a gente tem um pedido de vistas, pode ter uma novidade aí que a gente vai acompanhar. E a gente vem de uma semana que eu acompanhei como ouvinte aqui na Band News FM, porque, como eu disse, eu estava dodói, então eu não pude vir. Mas eu acompanhei uma operação impressionante contra o crime organizado. Sem precedentes. A maior operação já feita no Brasil. E todo mundo querendo ser pai. Pai de filho bonito, né? Pai de filho feio ninguém quer ser. Pai de filho bonito. Vai aqui alguém, não me censure. É uma frase feita, mas é verdade. E todo mundo. O governo federal quer dizer que é assunto do governo federal. O governo estadual aqui em São Paulo tentando faturar também. Cada estado tem um governador dizendo que participou. O importante não importa quem ganhou, importa quem perdeu. O crime organizado tomou uma fubecada sem precedentes. Agora, a gente precisa tomar muito cuidado para entender o que aconteceu, né? Quando eu digo entender o que aconteceu, existem vários tipos de fraude. A fraude mais comum é aquela feita para roubar um cliente. Roubar um cliente. Talvez a coisa mais conhecida que se tem nesse campo são as pirâmides, né? Você vai, inventa um produtinho qualquer financeiro. Aí você pega o dinheiro de um aqui, de outro acolá, e com o dinheiro desses você paga um outro que já aplicou com você, e vai enrolando. O rei disso, o cara que talvez tenha sido o inventor das pirâmides, chamado Charles Ponzi, um italiano que viveu nos Estados Unidos, aplicou nos anos 20 essa operação, acabou morrendo no Brasil na miséria, mas ele que inaugurou, ele oferecia 50% de retorno em 1 mês e meio, 100% em 90 dias, um negócio inacreditável. Tinha gente que caía, infelizmente. Ele talvez tenha sido o precursor, mas o mais famoso foi aquele Madoff, Bernard Madoff, que deu um tombo de 65 bilhões de dólares no mercado. Mesma coisa, ele ficava oferecendo oportunidades que não passavam de uma pirâmide que era chamado de esquema Ponzi e que a gente conhece aqui, tem vários casos de pirâmide no Brasil. É uma fraude. Com um detalhe, e vai fazer sentido com o que a gente vai conversar hoje, a primeira vez que se falou do Madoff no mercado, denunciando, olha, esse cara é meio enrolado, foi em 92, e só caiu em 2008. Ou seja, o cara aprontou durante 16 anos, além da primeira denúncia. Leva tempo muitas vezes, o mercado não está preparado para investigar, as estruturas de controle do Estado muitas vezes não estão preparadas para investigar. O crime é sempre mais ágil do que o agente regulador, o crime é mais ágil do que a lei sempre vem depois do crime, evidente, do contrário não tipificaria o crime. Você tem essa fraude feita para roubar o cliente, para enganar o cliente, enganar o consumidor. Você tem a fraude clássica para você esconder um lucro ou um prejuízo, lojas americanas. A gente acompanhou aqui. Você fez uma patifaria, a tua empresa não está indo bem, e você vai lá e faz uma fraude. Você acaba enganando o consumidor, de certa forma, você acaba enganando o investidor, você acaba enganando os órgãos regulatórios, você engana todo mundo por um tempo. Mas o objetivo é esconder um prejuízo. Não é roubar o cliente do mesmo jeito que fazia o Madoff. É outra forma. É um roubo igual. Aí você tem a fraude feita para crescer. Lava Jato. Eu tô lá, quero ocupar mercado, tenho a possibilidade de ganhar uma obra aqui, se eu pagar uma propina acolá, papapá. Lava Jato é isso na veia. Aí as empreiteiras dizendo que foram vítimas de achaque, o que é verdade, e as empreiteiras escondendo que gostavam do achaque, o que também é verdade. Porque, como dizia um empreiteiro que eu entrevistei algumas vezes, licitação na qual não me cobravam propina, não entrava porque não era sério. Já tinha alguém pagando, tinha esquema. Então todas tinham algum tipo de esquema e tal. Você tem outras fraudes, por exemplo, muito grandes que aconteceram no passado. Por exemplo, fraude para aprovar um medicamento e omitindo efeito colateral. Uma fraude, está enganando o consumidor, está enganando um paciente, alguém que tem uma doença grave. Isso aconteceu várias vezes. Você teve fraude
para que um produto que fazia mal, tabaco, você durante muito tempo escondeu os efeitos, vários estudos que mostravam que ele fazia mal, foram escondidos durante um tempão. Fraude, não deixa de ser fraude. Fraude do INSS é um outro tipo de fraude, né? Então, você sempre tem várias fraudes, e fraudes em vários setores. Eu falei do setor farmacêutico, fraude do setor automobilístico. A Volkswagen fez um esquema que ficou conhecido como Dieselgate. Ela, na hora de passar o carro pelo sistema de aferição de emissão de poluente, ela tinha um software que conseguia enganar o aparelhinho de aferição, e a verdade é que o nível de poluentes do carro era de 20 a 40 vezes maior do que aquele que aparecia. Pagou 1 bilhão de euros de multa por causa disso. Setor automobilístico. Fraude no setor agropecuário. Você teve empresas de fertilizantes que produziram escândalos no passado. Empresa de energia, Enron. Ficou famoso o esquema da Enron, início dos anos 2000, um dos maiores casos de fraude corporativa da história do mundo, né? Você tem fraude no setor varejista, citei lojas americanas, telecomunicações, aviação. A Boeing, com o 737 MAX, ela admitiu que deixou de compartilhar algumas informações que eram importantes para que os órgãos de controle pudessem saber das limitações do avião. 2 acidentes, um em 2018 e um em 2019, que a Boeing simplesmente omitiu. Foi uma confusão. Fraude é problema. Bom, essa fraude que a gente está vendo é uma fraude de um outro tipo. É a fraude clássica do crime organizado, que aconteceu em todos os lugares onde você tem máfia, onde você tem quadrilhas. Por quê? O sujeito vai ganhar dinheiro, vai ganhar dinheiro, vai ganhar dinheiro. Com a irregularidade, com a ilegalidade, com a contravenção, não importa. O que ele faz com esse dinheiro? Ele deixa debaixo do colchão? Mas se ele for comprar uma casa, vão descobrir que ele não tem dinheiro para comprar casa. Se ele for comprar um carro, vão descobrir que ele não tem dinheiro para comprar carro. Até um bom tempo atrás, você podia comprar uma casa em dinheiro. Você podia comprar um carro em dinheiro. Você chegava na agência e falava, eu quero um carro. Quanto custa? 300 mil, tá aqui. 400 mil, tá aqui. 500 mil, tá aqui. Os carrões que aparecem nesses vários escândalos, toda hora brota um carrão, uma cornucópia de carro caro. Esses carrões, eles aparecem não porque são comprados em dinheiro, mas é porque o cara tem tanto dinheiro, que ele lavou o dinheiro. Às vezes ele lava o dinheiro de uma série de formas, e essa investigação da semana mostrou da falsificação, da sonegação até a lavagem de dinheiro. E depois a volta do dinheiro, uma vez lavado, aplicado no negócio ilegal, fortalecendo o negócio ilegal com uma aparência legal. Razão pela qual muitos estudiosos desse setor, muitos estudiosos do crime, dizem que hoje em dia o crime se organizou de um jeito tal que ele usa os métodos criminosos nos setores formais sem lidar com produtos ilegais. Aliás, também lidando com produtos não ilegais. Então, foram para o setor de combustível, foram para outros setores, e esse escândalo da semana passada, essa fraude desmontada na semana passada, trata justamente da área de combustíveis. Então, descobriram 4 usinas de álcool, 1.600 caminhões, descobriram centenas de postos de gasolina, terminal portuário, um negócio monstruoso. Bom, tá bom, aí eles ganham esse monte de dinheiro, o que eles fazem? Vamos lavar. Aí na hora de lavar, eles têm que entrar no sistema financeiro. Não dá para ficar lavando sem entrar no sistema financeiro. Ah não, mas eles não... Lembra antigamente, de onde veio o nome lavanderia, né? Os caras realmente podiam lavar em rede de pizzarias, restaurantes que não vendem nada e daí faturam um monte de dinheiro, tudo bem, mas de todo jeito você tem que pegar esse dinheiro, em algum momento você tem que entrar no sistema financeiro. O Banco Central e as estruturas de controle do sistema financeiro foram muito rígidas ao longo do tempo, fortalecendo os sistemas de controle. O sistema financeiro já foi uma peneira no mundo e no Brasil, e com várias brechas. A gente viu bancos quebrarem por fraude, né? Banco Econômico, Banco Nacional,
Banco Excel, vários bancos foram à breca. Não foi um ou dois, não. Bancos estaduais, eram 30 e tantos bancos públicos no Brasil, hoje tem 3 ou 4. E esses bancos faziam e praticavam fraudes. O sistema bancário foi se controlando, foi sendo controlado por regras internacionais. Você já ouviu falar, deve ter ouvido falar, regra da Basileia. Então, os bancos centrais se organizando numa grande discussão para poder ter regras, para evitar que o crime organizado pudesse tomar conta do planeta e do sistema financeiro. Então, até mesmo paraísos, lugares que protegiam muito o cliente, começaram a abrir informações. A Suíça, por exemplo, começou a compartilhar informações. Então, para onde o dinheiro vai, o dinheiro sujo? Tem que ir para algum lugar. A ideia é poder não ir para algum lugar, mas sempre tem um jeito. E eles descobriram as fintechs. Não é as fintechs, eles descobriram fintechs. Então, algumas fintechs foram usadas por regras que são flexíveis e que o Estado precisa dar um golpe nisso. Por que o Madoff conseguiu aprontar de 92 até 2008? Porque as regras eram ruins. Inclusive a SEC, que é a CVM deles, que investigou o Madoff, caiu o diretor, caiu um monte de gente, mudaram a regulação toda para poder evitar novos casos como do Bernie Madoff. E aqui a gente está num momento de uma grande oportunidade. Primeiro, de não generalizar. Não dá para dizer a Faria Lima. Isso beira o ridículo. Beira o ridículo. O Brasil deve ter mais de 50 mil fundos de investimento. Quase 60 mil fundos de investimento. Acharam 40 fundos de investimento com algum problema. Problema grave. 40 em quase 60 mil. Pelo amor de Deus, né? Aí o problema da Faria Lima. Não é a Faria Lima, não é o sistema bancário, não é nada disso. Agora, o fato de eles estarem na Faria Lima não significa que a Faria Lima tem um problema. A Faria Lima é uma rua, tem um monte de prédio lá, o sujeito vai lá e aluga. E monta os fundos e tal. E acharam, então, dentro de fintechs, irregularidades. Só existe isso porque ainda não se chegou a uma legislação, a uma regulação sólida o suficiente para trancar nas fintechs as oportunidades de irregularidade que no sistema bancário isso já está mais ou menos equacionado ou mais equacionado do que nas fintechs. Então, a tal conta bolsão, em que uma fintech pode colocar o dinheiro de vários clientes lá, pegar esse dinheiro e colocar num banco qualquer e não dar visibilidade para quem tem o que, quanto colocou ali. Isso é um absurdo. A Receita já agiu logo depois da operação da semana passada, que foi numa quinta, na sexta já soltou uma primeira regulação mudando isso. As fintechs têm a responsabilidade de saber e dominar quem tem o que ali e a origem do dinheiro. Porque uma das regras mais importantes do sistema bancário é conheça o seu cliente. Poxa, vai lá pegar um dinheiro num banco com uma pendência que você deixou numa loja qualquer porque você não pagou uma prestação de um eletrodoméstico. Você não consegue pegar um empréstimo. Então, o conheça o seu cliente é uma preocupação, é uma diretriz, é uma ordem, é uma instrução que o sistema bancário tem. Como é que nas fintechs o conheça o seu cliente não vale? Quer dizer, se conhece e deixou fazer, aí é cúmplice. Se não conhece e está deixando fazer, de duas uma, ou a regra não é sólida o suficiente para cima das fintechs, e não é, ou então eles não estão cumprindo o que está estabelecido, que em parte parece ter acontecido também. Então, o importante desse caso, que a gente vai acompanhar aqui na Band News FM com muito interesse, é um assunto muito importante, é identificar os envolvidos todos, criminalizar todos os que cometeram os crimes e tomar muito cuidado para não cair na esparrela de temos um problema na Faria Lima, temos um problema no sistema bancário, os bancos. Porque aí vira uma loucura, entendeu? Temos um problema no sistema do varejo brasileiro, porque teve a Lojas Americanas. Quer dizer, tem um aprontão, a gente pega e diz que todos estão contaminados. Isso é um absurdo, a gente não pode permitir isso, porque a base do sistema financeiro é a confiança.
A gente tem que ter sistema. Você pode não ter confiança numa determinada instituição, mas você não pode perder a confiança no sistema, na rigidez do sistema, que tem suas fragilidades e que precisam ser corrigidas, que é o que se espera que aconteça daqui para frente. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é o que eu tenho sobre o assunto.